Boa noite. Não sei se todo mundo estava aqui quando eu estava uns 10 minutos atrás, quando eu dei o meu oi pela primeira vez. Mas eu sou Juliana, eu trabalho na Fundação Estudar, sou responsável pelo Prep Estudar Fora, que é o programa que muitos dos alunos e estudantes de vocês estão participando agora. Eu vejo que tem bastante do pessoal da turminha tá aqui também. Então, sejam todos bem-vindos, professores, estudantes, counselors. A gente vai falar hoje aqui sobre cartas de recomendação. Só para avisar todo mundo, esta ligação está sendo gravada, então caso você fale alguma coisa, isso vai ser gravado, vai entrar na gravação. No entanto, se você digitar alguma coisa, a gente tem um campo de chat. Se você digitar alguma coisa, alguma pergunta que você talvez tenha, isso não entra na gravação, tá bom? Eu vou começar aqui me apresentando. Então, como eu disse, eu sou Juliana, eu trabalho na Fundação Estudar desde janeiro do ano passado, então eu já fechei ano passado trabalhei com uma turminha, esse ano trabalhando com a minha segunda turma do PrEP. Eu também estudei fora, como é o sonho de muitas pessoas do programa, aliás, todas as pessoas do programa. Eu estudei no Brooklyn, em Nova York, em uma universidade que chama St. Francis College. Voltei para o Brasil mais ou menos em fevereiro de 2017, então já faz um pouquinho mais de 2 anos. E sempre quis trabalhar com ONG, sempre quis trabalhar com empoderamento jovem, sempre tive isso muito forte em mim, sempre tive muita vontade de ajudar pessoas que estão querendo causar uma transformação no Brasil, que estão querendo realizar seus sonhos de estudarem nas melhores universidades do mundo. E hoje estou aqui graças à educação que eu consegui, estou fazendo o que eu sempre quis fazer. Então isso é muito bom. É um prazer enorme estar trabalhando com esses jovens que vocês conhecem muito bem, que são pessoas que correm muito atrás do que eles querem, que são super esforçados, que não tem muito mimimi, né? Não fica muito de enrolação, eles realmente estão aí para fazer o que precisar. Então é um super, super prazer estar trabalhando com eles. E aí, antes da gente começar a apresentação, eu queria, antes de mais nada, parabenizar vocês e agradecê-los por todo o trabalho que vocês fazem. Se esses jovens são incríveis do jeito que eles são hoje, eu tenho certeza absoluta de que é porque vocês estiveram envolvidos na formação deles, tanto na parte educacional mesmo, então de conteúdo, se eles sabem, são tão capazes academicamente da forma que eles são hoje, é por causa de vocês. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês, além de ter uma presença acadêmica, acabam também tendo uma presença educacional, no sentido de educar seres humanos mesmo. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Acho que o nosso país como um todo precisa de professores como vocês, e é muito bom saber que vocês existem e que a gente pode contar com vocês. E aí eu também queria parabenizá-los, né? Eu não sei se os jovens encaminharam o e-mail que eu mandei para vocês, mas só contando um pouquinho do programa, esse ano a gente teve cerca de 6 mil jovens inscritos para o programa, a gente aprovou só 44, isso é menos de 1% da turma. Então, e se a gente aprovou eles, é porque a gente acredita muito no potencial deles de serem aprovados realmente em universidades que são referência lá fora. Isso demonstra muito da qualidade do trabalho que vocês vêm desempenhando nesses últimos anos, né? Então, super parabéns pelos jovens incríveis que vocês estão formando por aí. Tenho certeza que a gente tem 44, a gente selecionou 44 aqui dentro do programa, mas eles não são os únicos que vocês lecionam, que vocês ajudam aí do lado de vocês. Então, muito obrigada e super parabéns pelo trabalho. E aí agora eu queria começar a apresentação. Eu vou só me organizar aqui em termos de apresentar isso para vocês. Mas só lembrando então, se alguém acabou de entrar, essa gravação está sendo gravada, essa apresentação está sendo gravada, e a gente vai
eu vou estar apresentando... Eu vou estar apresentando sobre cartas de recomendação. Só um segundinho. Desculpa. Todo mundo enxerga a minha apresentação? Dá para ver certinho? Se alguém puder me mandar no chat sim. Por eu saber aqui. Boa. Tá bom. Então, vamos começar aqui. Como eu disse, a gente vai falar sobre as cartas de recomendação. Essa apresentação, ela é voltada tanto para professores quanto para counselors. Os counselors, eu sei que muitas vezes, dentro da sua escola, isso não é um nome, uma nomenclatura que é utilizada com frequência. Então, só explicando, os counselors, eles podem ser tanto orientadores, coordenadores ou diretores das escolas. Eles não precisam ser pessoas chamadas counselors como teriam nos Estados Unidos. Os counselors aqui no Brasil são pessoas que trabalham na administração da escola ou que podem responder algumas perguntas que são mais num contexto escola do que simplesmente dentro de sala de aula. A gente vai explicar um pouquinho mais. Conforme a gente for passando pela apresentação, fiquem à vontade para irem mandando as suas perguntas no chat. Assim que a gente terminar, eu respondo todas elas, tá bom? Deixa eu ver como que eu passo aqui. Tá, então eu só queria apresentar um pouquinho do programa para vocês. O PrEP, ele é o preparatório da Fundação Estudar, que oferece apoio aos alunos que estão no último ano do ensino médio ou que se formaram no ano passado e desejam cursar uma graduação completa no exterior. O programa acontece todo online, como vocês estão vendo aqui, essa é a nossa forma de comunicação com todos os jovens, justamente para poder possibilitar que jovens de todo o país possam participar do programa sem que eles tenham que se locomover ou vir até São Paulo, que é onde a Fundação Estudar fica localizada. O PrEP, ele tem um viés a gente realmente está procurando ajudar estudantes que estão procurando ir para as melhores universidades do mundo, então a gente tem um objetivo de aprovação em top universities, né? A gente foca muito em Estados Unidos, a grande maioria dos nossos estudantes estão aplicando todos aplicam para Estados Unidos e dentro daquelas universidades para onde eles se candidatam, a grande maioria é Estados Unidos. Acontece sim, de vez em quando a gente tem estudantes que estão interessados em estudar no Reino Unido ou na Alemanha, na Inglaterra, em outros países, Canadá, enfim. E aí, conforme as habilidades de conhecimento que a gente tiver dentro do programa, a gente ajuda com essas candidaturas também. Mas o que a gente vê aqui é que o processo de candidatura para as universidades americanas, elas são as mais completas, as mais holísticas que tem. Portanto, uma vez que você se prepara para a candidatura americana, de uma universidade americana, você também consegue se preparar para outras. Então, esse é o PrEP Estudar Fora, né? A gente tem, não sei o quanto vocês conhecem da Fundação Estudar, mas a Fundação Estudar em si é uma ONG, a gente não tem fins lucrativos, a gente tem zero conexões com o governo, então a gente é apartidário total. O objetivo da Fundação Estudar é ajudar e empoderar jovens que tenham potencial de liderança, que um dia consigam serem referências dentro da sua área de atuação. E vocês já devem ter percebido que esses alunos que a gente seleciona aqui, eles não são alunos medianos, muito pelo contrário, eles são alunos que são, muitas vezes, dentro de suas escolas, eles têm um destaque, seja acadêmico, seja por liderança, seja por outras atividades extracurriculares que eles participam. Então, a gente está tentando promover isso e está tentando ajudá-los a chegarem às melhores universidades do mundo também. Só explicando um pouquinho porque a gente precisa desse programa, né? Então, não sei quantos de vocês conhecem o processo de candidatura para as universidades lá dos Estados Unidos. A gente sabe que aqui no Brasil, para você ser aprovado em uma universidade, tudo que você precisa fazer é ou prestar o vestibular ou o Enem, e aí você é aprovado, né, ou não. Mas, basicamente, você fazer uma ou duas provas já consegue a sua aprovação para uma universidade. Enquanto o processo de candidatura para as universidades lá dos Estados Unidos ela é bem mais completa, como eu mencionei agora há pouco, ela é holística, né, então ela vai olhar praticamente todas as faces do ser humano que envolve
cada um dos candidatos para eles poderem tomar uma decisão de aprovação ou não, né? Então, o processo de candidatura para as universidades lá do exterior, elas envolvem muitas fases, como está aí. Então, a gente vai mandar formulários de candidatura, vai mandar o histórico escolar, então isso quer dizer que antes mesmo da universidade te aprovar, ela vai olhar para o seu histórico escolar, ela vai tentar entender o aluno num contexto escolar. Eles vão também pedir testes padronizados, tanto de inglês quanto um outro teste inglês no sentido de língua inglesa, né, quanto em testes no sentido mais parecido com o vestibular mesmo. Eles vão pedir cartas de recomendação, que é justamente o que a gente está falando aqui hoje, e eles vão também olhar um School Profile, que é um outro documento. Os counselors já devem estar um pouco mais familiarizados com esse termo, é uma apresentação da escola. Os counselors também vão estar escrevendo esse documento. A gente também vai... E aí os alunos vão escrever outras cartas se apresentando para as universidades, assim como vão apresentar portfólios, aqueles que forem, né, tiverem um perfil artístico, um perfil que demande um portfólio, e aí eles vão também fazer uma apresentação, vão realizar uma entrevista com pessoas que já estudaram nessa universidade. Então, como vocês podem ver, é um processo bastante complicado, que muitas vezes, cheio de partes, né, não necessariamente assim, super complicado, mas que demanda uma quantidade de informações muito grande, ou pelo menos muito maior do que o processo de candidatura das universidades brasileiras, e por isso que a gente criou esse programa, né, justamente para ajudar tanto as escolas a ajudarem os seus estudantes, quanto os estudantes a se candidatarem e serem bem-sucedidos nesse processo de candidatura. E aí, pensando em resultados, né? Então, o PrEP, ele existe desde 2009, a gente está completando 10 anos este ano. No ano passado, então, desde 2009, já foram mais de 350 jovens apoiados pelo programa, e isso já superou mais de 790 aprovações para estudar fora nesse período, então foram muitas aprovações, tanto por aluno quanto no período total. No último ciclo, que foi no ano passado, né, a gente teve 38 jovens que terminaram o programa com a gente. Desses, 30 foram aprovados em alguma universidade dos Estados Unidos e 11 foram aprovados nas 15 melhores universidades americanas. Então, abrindo para vocês aí no canto inferior direito da tela, você vê que ano passado a gente teve 3 jovens aprovados para Stanford, 2 no MIT, 2 em Princeton, 1 em Harvard, 3 em Columbia, 3 em UPenn, 1 em Yale. Então, assim, é um programa que tem aprovado vários estudantes em universidades que realmente são referência mundo afora. E aí eu queria trazer para vocês só umas carinhas, né, então, para poder personificar mesmo esses estudantes, para mostrar para vocês quem eles são. Esse cara da esquerda aí é o Lucas Makita. Ele foi jogador de beisebol, campeão sul-americano de beisebol. Ele foi aprovado em UPenn agora, vai estudar economia em UPenn. Lá em cima, a gente tem o Lucas Capovilla, político, futuro político aí, possível ministro da Educação. O Lucas Capovilla vai estudar Ciências Políticas em Brown. Ali embaixo a gente tem o André Liston, que é um químico, vai estudar química e está tentando servir a humanidade aí através do seu conhecimento, vai estudar em Princeton. E ali na direita a gente tem a Melissa, que é também uma ativista, sempre foi muito engajada com o empoderamento feminino, com igualdade de gênero e educação, e também vai estudar ciências políticas lá em Stanford. Então a gente tem muita gente que está tentando resolver problemas, muito interessada em resolver problemas grandes aí, o que é o que a gente espera na nossa galerinha. A gente sabe que eles sonham muito grande e é isso que a gente quer ver mesmo, a gente quer ver esse pessoal sonhando grande, porque a gente tem certeza que eventualmente eles vão conseguir aplicar todo esse conhecimento no sentido de transformar o Brasil e de também conseguir realizar os sonhos individuais deles.
E aí, passando um pouco mais, né, para o tópico da nossa conversa aqui, então, sobre as cartas de recomendação, que é uma parte super importante do application. Eu já mencionei que o quanto elas são, né, importantes, e elas são bastante, vocês vão ver aqui ao longo da apresentação. Explicando de uma forma mais rápida, né, o objetivo das cartas de recomendação é demonstrar a capacidade acadêmica e pessoal do aluno, então, sob a perspectiva do profissional, professor ou counselor, vocês, né, porque é muito importante para o comitê que eles entendam e recebam as informações que possam ajudá-los a tomar uma melhor decisão sobre o candidato, né. Então, eles entendem que não tem ninguém melhor do que pessoas que já atuaram com esse estudante num ambiente acadêmico escolar do que vocês, então ninguém mais pode falar sobre esses jovens e recomendá-los além de vocês, que atuaram com eles dentro de salas de aula e dentro da escola como um todo. Só explicando, a carta de recomendação realmente tem um peso muito, muito alto no processo seletivo. Como eu disse, os admission officers, que são o comitê de admissão das universidades, né, que formam, na verdade, esse comitê de admissão, eles vão estar valorizando muito a opinião de vocês. Portanto, é bem importante que vocês consigam descrever bastante e trazer muitos exemplos de situações onde os jovens demonstraram habilidades, tanto de pessoais quanto acadêmicas. Então, várias características, a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe, mas eles vão estar valorizando a opinião de vocês muito, muito, muito. Então, é bastante importante que a gente faça essas cartas com muito amor e carinho, para que a gente realmente possa garantir que no fim do dia, no fim do ano, o nosso objetivo maior, que é o de aprovação, seja conquistado. Falando então, só tentando dar um pouquinho para vocês de noção sobre o quanto isso é importante, né? A gente está aqui falando das melhores universidades do mundo. Então, só para vocês terem uma noção, ano passado Harvard teve cerca de 43 mil inscritos, 43 mil candidatos se candidatando para as quase 2.000 vagas que eles tinham dentro da universidade. Então, assim, é super, super concorrido. E quando a gente está falando das melhores universidades do mundo, muitas das características que são as melhores que os estudantes de vocês têm em termos acadêmicos, elas são competitivas. Existem outros estudantes mundo afora que também são tão inteligentes quanto os nossos estudantes. Então, é muito importante que a gente consiga destacá-los, fazer com que eles se destaquem em meio a tantos candidatos através de outras características que vocês só conhecem. Então, a gente brinca que é como se fosse uma final olímpica, onde cada detalhe é super, super importante. Então, as coisas nesse momento de application, elas ficam realmente, todas se tornam muito cruciais. E aí existem dois tipos de cartas de recomendação, né? A carta de recomendação do professor, que é a que muitos de vocês vão estar escrevendo, e existe também as cartas de recomendação dos counselors, que são, mais uma vez, ou diretores, ou coordenadores, ou orientadores das escolas. São dois tipos de cartas, e aí, de uma forma muito simples, óbvio que não é só isso, a gente vai entrar em mais detalhes, as cartas de recomendação dos professores vão falar sobre o estudante em um contexto de sala de aula, enquanto as cartas dos counselors vão falar sobre o estudante em um contexto de escola. Então, essa é a maior diferença entre um e o outro, e vocês vão estar recebendo bastante informações dos próprios alunos para conseguirem montar todas essas cartas. Passando aí um pouco, então, sobre, em geral, né, quais são essas outras características, além do acadêmico, que as universidades estão buscando, né? Então, essas são características e habilidades, qualidades do aluno como um aluno e um ser humano, né, um membro da comunidade escolar, que podem aparecer tanto na carta de counselor quanto na carta de professor. São elas a criatividade, né? Então, o quanto esse aluno consegue pensar fora da caixa, o quanto ele traz de inovação, tanto para as coisas que vocês, muitas vezes, em muitos anos que vocês ensinam,
ou então em muitos anos que estão inseridos nesse ambiente, estão acostumados a ver o que esse aluno talvez traga de novo, o que ele traz de novo para as aulas, para as discussões, para o ambiente escolar. A curiosidade intelectual, então ter realmente aquela atitude inquisitiva, né, aquele aluno curioso que fica te perguntando um monte de detalhes, quer entender profundamente sobre um conteúdo ou outro. A habilidade intelectual, então algo um pouco mais natural, talvez um talento, algo que ele realmente se destaque. O potencial intelectual e acadêmico do aluno, então um pouco ligado, né, com essa habilidade intelectual. Vocês com certeza estão acostumados a viverem num mundo onde tem muitos estudantes, vocês conseguem, imagino eu, identificar aqueles que são, que realmente se destacam nesse meio, né, então, nesse critério, desculpa. Temos também o conhecimento de uma área acadêmica, então, por exemplo, o André Liston, que eu estava mencionando ali agora há pouco, que é aquele jovem que vai estudar química em Princeton, claramente ele tem um conhecimento muito avançado, muito mais aprofundado do que a média ou do que o esperado para a sua idade em química. Então, isso seria um conhecimento de uma área acadêmica. Eles vão também estar, o comitê de avaliação também vai estar olhando a iniciativa e a habilidade de resolver problemas desses estudantes, então, iniciativa muito pensando em protagonismo, né, o quanto esse jovem toma a iniciativa, não só tem as ideias, mas de fato toma a iniciativa de tentar resolver o problema e de mudar alguma coisa que talvez incomode ele ou que esteja sendo algo incômodo dentro da comunidade escolar dele. Os hábitos de trabalho e hábitos de estudo, então, se esse estudante ele tem, por exemplo, o hábito de realmente estar sempre dedicado, sempre estudando conteúdo, o que ele pensa sobre como ele aborda, né, o aprender, né, tem estudante que ele está ali aprendendo por aprender, ele está aprendendo porque ele tem que aprender, que está na escola porque ele tem que estar ali, e existem aqueles estudantes que não, eles realmente estão interessados, eles buscam conhecimento, eles têm aquela motivação intrínseca de ir atrás e de querer aprender, de querer saber e querer se desenvolver dentro daquele conhecimento. Eles vão estar olhando também o potencial para contribuição e desenvolvimento no futuro, né? Então, o quanto aquele estudante talvez consiga contribuir para a instituição, a universidade, né? E desenvolvimento ali, não só da universidade como instituição de pesquisa, mas também a universidade como uma comunidade, né? Acho que essa é uma grande diferença entre as universidades brasileiras e as universidades americanas, e aí isso começa desde o processo de candidatura até, né, o fim da experiência realmente, que as universidades elas estão preocupadas muito em formar uma comunidade ali dentro, né? Então, cada pessoa que entra, cada estudante, ela tem um papel, ela tem algumas características, um perfil que vai agregar ali para dentro daquela comunidade. Então, o potencial para contribuição e desenvolvimento daquela comunidade, daquela instituição, né, enquanto instituição intelectual, quanto que esse estudante consegue trazer para isso. Eles também vão estar olhando maturidade emocional, na verdade, vários tipos de maturidade, né, digamos assim. Eles vão estar olhando para maturidade emocional, então, como esse aluno lida com os desafios e contratempos, né, como ele lida com críticas, como que ele lida com desafios que aparecem à frente dele. Tem também a maturidade social, então, pensando em qual foi o nível de engajamento daquele estudante com o grupo, como que o aluno se relaciona com outros alunos, será que ele sabe trabalhar em grupo, será que ele sabe ouvir a opinião dos outros, como que, né, ele leva em consideração a opinião dos outros, ou quanto ele acha que, enfim, quem é esse aluno num contexto social. Também eles vão estar olhando a maturidade acadêmica do aluno, então como esse aluno aborda os estudos, né, então qual é a forma de pensar dele em relação aos estudos, qual é a forma de pensar quando se trata de assuntos acadêmicos como um todo, será que ele é curioso, será que ele vai atrás, ele ou ela, né, será que ele vai atrás, como que
como que funciona essa maturidade acadêmica desse jovem. Eles também vão estar olhando sobre adaptabilidade em novas situações, então, não sei, imaginem vocês que dentro de um contexto escolar, muitas vezes há muitas mudanças, né? Talvez a substituição de um professor, talvez mudança de sala de aula em si, talvez uma mudança de, putz, o meu melhor amigo mudou de sala, ou então, sabe, alguma adaptabilidade ali para situações novas. Isso é muito importante, dado que a vida ela é uma constância de mudanças, né? A única coisa que a gente pode garantir é que as coisas não vão permanecer as mesmas. Então, é importante que esse aluno que vai para essa nova universidade, ele consiga se adaptar, e é importante, principalmente falando de alunos internacionais, né, que é o nosso caso, porque esses alunos vão precisar se adaptar não só a um novo contexto escolar, mas a uma nova cultura, uma nova alimentação, um novo tempo no sentido de clima, né? Então, uma nova língua, são várias as adaptações que esse aluno vai sofrer, vai ter que se adequar aí, então é importante que ele consiga se adaptar também. Chegando ao finalzinho aí, o nosso penúltimo critério mencionado aqui é a capacidade de liderança, e esse é muito, muito importante mesmo. É uma das qualidades que, assim, quase quase clichê falar, mas é porque ela é algo muito, muito importante mesmo. Todas as universidades valorizam muito isso, que é a liderança. Então, eles acreditam que são as qualidades humanas que fazem a diferença, né? Então, E aí, quando a gente fala de liderança, a gente não está falando de liderança formal, né? Então, não é o quanto se aquele jovem foi capitão do time de beisebol dele, ou se ele foi diretor do Grêmio, presidente do Grêmio dentro da sua escola. Essa liderança, ela também pode englobar lideranças informais, então muitas vezes, talvez vocês consigam entender bem esse paralelo que eu vou fazer, mas sabe o aluno da sala de aula que é a pessoa que sempre vai liderar o grupo para fazer bagunça, ou aquele que vai começar vai puxar a galera da sala de aula, a turma, para fazer alguma coisa, seja ela algo bom ou algo errado, ou algo que talvez vocês não gostem muito, mas é esse tipo de liderança social ali, no sentido de agitar a galera para fazer alguma coisa, chamar os outros, engajar as pessoas a fazerem algo que ele está propondo. Isso é um tipo de liderança. Então, não só a liderança formal, mas também a liderança informal, né? Ela é super valorizada. Então, de novo, há vários tipos de liderança. Tem liderança dentro de atividades, tem liderança formal, tem liderança informal, 1 milhão de tipos de liderança. E aí, por último, a ambição, que neste contexto ela é muito, muito bem vista, né? Então, a gente está falando da ambição de sempre querer ser melhor, sempre se desafiar a ser melhor, a buscar ser o melhor que você pode. Então, isso é muito, muito bom mesmo. Então, e as universidades estão procurando isso, né? Elas estão procurando pessoas que vão estar constantemente se desafiando, buscando quebrar barreiras ou superar desafios aí. Então, isso é super valorizado se o seu jovem, o seu estudante tiver essa característica. Isso é algo ótimo de se mencionar numa carta de recomendação, porque vai ser super bem visto. Essas são algumas das características que a gente acredita ser transversal, né? Então, ela pode ser mencionada tanto em cartas de recomendação de professores quanto de counselors. Então, se algum se os estudantes que vocês estiverem recomendando tiverem algumas dessas características, em algum momento tiver apresentado algumas dessas características, por favor, mencionem, mas sempre com o cuidado de show, don't tell, né, que é algo que as universidades falam muito mesmo, essa expressão de show, don't tell, que basicamente significa não fale, não mencione, apenas mostre. Então, isso a gente quer... A ideia por trás disso é
sempre que você fizer uma afirmação, né, apresentar uma característica do estudante, sempre traga um exemplo de uma situação para embasar essa característica. Então, eu vou trazer aqui nos próximos exemplos para vocês alguns exemplos, né? Nos próximos slides eu vou trazer alguns exemplos, e aí vocês vão ver o quanto que isso realmente faz a diferença. Então, sempre, se eu puder estressar alguma coisa que hoje vai ser essa frase, show, don't tell, não fale, mostre para o comitê de avaliação o quanto esse estudante realmente tem essas características e mostre, conte para eles sobre uma situação onde ele apresentou muito claramente essa característica. Mais uma coisa que ainda é comum, né, aos dois tipos de carta de recomendação é o formato. Então, o formato da carta a gente costuma dizer que uma página é o suficiente. Mais do que isso, geralmente a carta ela perde objetividade e aí fica, ela perde qualidade, não é necessário que você escreva mais de uma página. Você pode sim ajustar as margens da página, você pode dar uma ajustada para que as coisas realmente caibam, então espaçamento entre linhas pode colocar em 1, não precisa ser espaçamento duplo, as margens podem ser também a mais estreita, mas além disso, a gente não acredita que seja necessário escrever mais de uma página. A gente acredita que dentro de uma página vocês realmente consigam escrever tudo aquilo que é necessário. A gente também vai pedir que vocês deem preferência para, uma vez que vocês estiverem digitando o texto, vocês utilizem cores escuras de letra, e aí num fundo de cor clara. Muitas vezes essas cartas elas são escaneadas, então isso fica muito melhor, mais legível, fácil de entender, uma vez que isso chega lá na universidade. E vocês também utilizem um cabeçalho simples, né, incluindo o seu nome completo, o seu e-mail, o telefone, faltou uma vírgula ali, um telefone e o cargo que você tem dentro da escola, justamente para você se apresentar de uma forma muito rápida para as universidades, e aí caso eles eventualmente queiram entrar em contato com você, isso acontece, não é sempre, mas vez ou outra a gente sabe que isso acontece, eles tenham o seu contato para te localizar. Tá bom? E aí, passando para o próximo slide, eu queria falar agora especificamente sobre as cartas de recomendação dos professores, que tem como grande objetivo ser um pouco mais acadêmica mesmo. Então, o objetivo dela é dar um senso de como o estudante é em termos de personalidade, como eles abordam suas tarefas, e claro, como ela fala também sobre a performance acadêmica do jovem dentro de um contexto de sala de aula, de um contexto escolar de ensino médio. Então, essa carta, dentro daquele conteúdo da carta, a gente vai pedir para que vocês descrevam o talento acadêmico do jovem, né, se ele tem realmente um talento acadêmico, o quanto ele é inteligente, né, suas habilidades intelectuais. A gente vai pedir para vocês escreverem personalidade e qualidades pessoais. De novo, as universidades estão, além de querer entender qual é a capacidade intelectual acadêmica desse aluno, eles também estão tentando entender quem ele vai ser dentro da comunidade da faculdade. Então, é importante que vocês tragam também essa personalidade, essas qualidades pessoais que esse estudante tem. A gente também vai pedir para que vocês descrevam como o aluno aborda os seus estudos, né? Então, aquilo que eu falei, tem aqueles estudantes que estão ali dentro de um contexto escolar porque eles têm que estar ali, porque eles querem terminar o ensino médio, e há aqueles estudantes que estão ali porque eles realmente estão interessados, porque eles realmente estão buscando se desenvolver academicamente, desenvolver o seu conhecimento para que eles possam chegar em algum lugar que, né, ir atrás e conquistar os seus sonhos. Eles também estão tentando entender como esse estudante adiciona a classe, né, à sala de aula, então, se ele faz alguma diferença ali dentro. A gente sabe que existem aqueles estudantes que estão sempre estimulando o conhecimento da sala, que não só aprendem o conteúdo para eles, mas estão ali facilitando o aprendizado e o conhecimento de todos os outros que estão ali dentro. Se for o caso de algum dos seus estudantes, adicione isso também à carta de recomendação. Existem aqueles estudantes que eles são um pouco mais amigos, eles estão ali para dar um suporte para todo mundo, um suporte emocional, para ser
aquele cara leal, aquela aluna leal às amizades que eles têm e dá um suporte nos momentos mais difíceis, qual é que seja a forma com que o seu estudante adiciona à sala de aula ou aquela comunidade em que ele está inserido, mencione isso dentro da carta. Também vamos estar buscando, né, que você descreva o potencial do aluno de contribuir para a faculdade e se desenvolver na sua vida profissional. Então, a gente já tinha mencionado isso um pouquinho lá, enquanto adicionar e contribuir para a faculdade, mas aí aqui a gente pode extrapolar um pouco para a vida profissional também. A gente sabe que alguns dos jovens já estão pensando nisso e já têm alguns sonhos, quizás iniciais, mas eles já têm alguns sonhos profissionais, então fale um pouquinho, se você puder, se você souber, né, sobre esse potencial de contribuição para a vida profissional e para a faculdade. Também, se você puder descrever um pouco do que ele já fez, né, e o que ele é capaz de fazer, isso é sempre interessante. Então, por exemplo, alunos que já participaram de alguma competição de foguetes e que se desenvolveram muito bem, se saíram muito bem nessa competição, que tipo de foguete que ele fez, né? Que tipo de conhecimento ele precisou para montar aquele foguete e talvez o que ele consegue, daquele conhecimento que ele tem, o quanto que ele consegue saltar para uma vez que ele entrar na faculdade, uma vez que ele entrar no ramo profissional, ele conquistar. Então, isso acaba englobando um pouco de o quanto esse aluno aprende rápido, o quanto ele tem facilidade para entendimento, seja de um tópico especificamente, seja de coisas mais amplas ou do todo. Isso também vale muito ali para as universidades. Também os motivos pela qual você acredita que este aluno se beneficiaria de uma educação nos Estados Unidos especificamente. Dado que a gente vai, né, os alunos estão mudando para um outro país e é um salto muito grande, que envolverá muitas diferenças. O que você, enquanto professor que conhece que conhece esse aluno, acredita que vão ser os benefícios desse jovem ir para fora e estudar, adquirir conhecimento nas melhores universidades do país, do mundo. Esses são algumas coisas, algumas habilidades algumas coisas que geralmente vocês conseguem descrever dentro de uma carta de recomendação e que acabam sendo bem eficientes em demonstrar para o comitê de admissões o quanto, quais são as qualidades que são únicas desses jovens e o quanto eles podem trazer e agregar para a universidade. E aí eu queria trazer um exemplo de um parágrafo, na verdade é um parágrafo mais gordinho, de uma carta de recomendação e um parágrafo que ficou bem bom, né? Então, vou ler aí. O Joãozinho é muito curioso, ele está sempre buscando aprender e entender coisas novas, isso ficou evidente em minhas aulas. Toda vez que aprendemos sobre uma nova ideia em biologia, Joãozinho ficava para trás no final da aula, me fazendo inúmeras perguntas adicionais. Ele frequentemente ia para casa, pesquisava mais profundamente sobre o assunto e voltava para mim com ainda mais perguntas e comentários sobre o que havia aprendido. Ele sempre fez questão de entender os fundamentos de cada conceito biológico. Joãozinho foi muito além do requerido pelo curso e me impressionou mais de uma vez por levantar discussões avançadas em sala de aula, estimulando a atenção e interesse, inclusive dos alunos menos engajados. A sede por aprendizado de Joãozinho, seu esforço contínuo e sua fascinação por discussões de alto nível provam que ele está pronto para assumir os desafios acadêmicos universitários de uma universidade de excelência. Então, como a gente pode ver, esse parágrafo ele começa afirmando que o Joãozinho é um aluno curioso, né, que como a gente tinha visto ali atrás, é uma qualidade que as universidades estão procurando, mas ela não só fala, né, faz essa afirmação, ele traz embasamento. Então, ali na parte que a gente que está em negrito, ela fala: Joãozinho ficava para trás no final da aula, me fazendo inúmeras perguntas adicionais. Isso é um fato, é uma situação que você, enquanto professor, vivenciou com esse aluno e que traz embasamento para o fato do Joãozinho ser curioso, né? Aquilo que você tinha afirmado lá no começo. E aí depois tem a outra parte que embasa de uma forma ainda mais forte essa parte de ser curioso, que é:
frequentemente ia para casa, pesquisava mais profundamente sobre o assunto e voltava para mim com ainda mais perguntas e comentários sobre o que havia aprendido. Então, de novo, isso tudo, essas duas frases, elas estão embasando o fato do Joãozinho ser curioso, e ele é bem aquilo, show, don't tell, não fale, né, mostre. Essas duas frases estão mostrando para o Admission Officer, se você, professor, não tivesse nem mencionado que o Joãozinho é curioso, ele já poderia ter percebido isso através dessas duas frases. E aí, dentro de um contexto escolar, até no sentido de... Escolar não, desculpa. Num contexto de sala de aula, você consegue entender o quanto aquele Joãozinho tem de influência na classe, né, na turma ali, e o quanto ele também se destaca em termos de todos os outros alunos que o professor já teve de experiência, já ensinou. Então, ele fala ali, na próxima parte que está em negrito, me impressionou mais de uma vez por levantar discussões avançadas em sala de aula. Essa parte, eu, enquanto professor, eu já vi muitos alunos, eu já dei aulas para muitos alunos, mas o Joãozinho foi um aluno que me impressionou mais de uma vez, né? E aí ele fala por quê e como. E aí depois, na outra parte, logo depois, ele fala estimulando a atenção e interesse, inclusive dos alunos menos engajados. Então isso mostra o quanto o Joãozinho teve de impacto ali na sala de aula. Lendo através dessa frase, eu consigo entender que o Joãozinho não só aprendia para ele, mas ele também estimulava que outros estudantes aprendessem mais através da forma com que ele vivia ali, a forma com que ele agia naquele meio ambiente. E aí ele termina com a sede por aprendizado do Joãozinho, seu esforço contínuo e sua fascinação por discussões de alto nível provam que ele está pronto, né, para assumir desafios acadêmicos universitários de uma universidade de excelência, que é o que outras características, né, ele fecha o parágrafo reforçando qualidades do Joãozinho que já foram provadas através do texto por situações, e reforçando, fazendo essa recomendação para que as universidades o aceitem, porque ele está pronto para isso. Este é um exemplo de um ótimo parágrafo de recomendação. É claro que na sua carta você vai ter uns 3 ou 4 parágrafos como esse, mas aí você consegue trazer características diferentes e situações diferentes onde que englobam, né, esse estudante sobre o qual você está falando. Deu para entender? Eu acho que eu tô falando bastante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam aí no chat e depois eu posso responder uma a uma. Eu vou passar agora para a parte de cartas de counselors, mas fiquem à vontade para irem deixando as dúvidas aí dentro do chat que a gente responde depois. Pensando nas cartas de recomendação dos counselors, então lembrando, elas são um pouquinho diferentes, sim. Elas são muito mais pensando no estudante dentro de um contexto escolar, então da escola como um todo, do que simplesmente dentro de sala de aula, como era dos professores. Nessa carta de recomendação, ela vai procurar informar e descrever coisas como esse estudante se desafiou dentro das possibilidades oferecidas pela escola. Então, a gente sabe que existem algumas escolas que oferecem muitas atividades extracurriculares. Então, tem escolas que têm esporte, tem escola que estimula participação em Olimpíadas, tem escola que tem iniciação científica, tem escola que dentro da própria escola tem competição de ciências, e tem algumas escolas que, infelizmente, por um motivo ou outro, acabam não tendo esses tipos de atividades. Então, o que as universidades estão procurando entender da carta do counselor é o que era oferecido, e tudo bem se não tinha nada sendo oferecido, ou se tinha mais ou menos coisas, mas dentro daquilo que era oferecido pela escola, como que o estudante se desafiou e tentou evoluir, se desenvolver dentro dessas atividades. Uma vez que ele participou de atividades, e aqui dentro do PrEP a gente já fez essa seleção, qual foi o desempenho. Então, desculpa, a gente já fez essa seleção, então a gente sabe que todo mundo do programa participou sim de atividades extracurriculares. E aí, dentro dessas atividades, qual foi o desempenho que esse estudante obteve dentro
da atividade. Então, o objetivo é sempre que o aluno consiga se desenvolver o máximo dentro dessa atividade, não necessariamente que ele consiga a conquista mais alta ou o reconhecimento mais alto, mas que ele realmente se desenvolva. Existem 2 pontos que são muito valorizados. Então, o primeiro é você realmente conseguir a conquista mais alta, né? Ser o melhor, ser a pessoa que desempenhou melhor dentro daquela atividade, mas o esforço também é levado em consideração, o quanto a pessoa se esforçou, se dedicou, e o salto da onde ela saiu para onde ela chegou também é muito valorizado dentro desse processo. Então, não necessariamente ele precisa ser o melhor, se ele tiver tido um esforço, uma dedicação, uma evolução que seja, que mereça um reconhecimento, então, por favor, mencionem isso também, porque isso também é muito legal, é super valorizado pelas universidades. E aí também fala no próximo ponto a prominência das atividades extracurriculares, né? Então, qual a relevância delas, o que elas ensinam, qual é a capacidade de impacto delas. E aí também a gente está falando não só da atividade como um todo, mas do aluno dentro daquela atividade. Então, a gente sabe, por exemplo, que todo trabalho em grupo, a gente pode ter existem situações onde um trabalho em grupo você vai ter um aluno fazendo tudo e os outros alunos talvez não fazendo nem metade da atividade. Então, dentro daquela atividade, qual foi o impacto que o estudante teve ali no resultado, né? Será que ele foi uma pessoa que foi fundamental dentro da atividade? Será que ele foi uma pessoa que talvez não tenha tido muito impacto? Quem foi, né? Quem foi esse estudante dentro daquela atividade extracurricular? E aí também, mais uma vez, eles estão pedindo por características pessoais, né? Então, tentar entender quais são características e qualidades pessoais daquela pessoa, então, daquele estudante. Então, caráter, dedicação, esforço, liderança, curiosidade, ambição, tudo isso são, né, características pessoais que são muito valorizadas nesse processo. E aí isso, né, essas partes fecham um pouco esse primeiro pedaço. Existem alguns outros tipos de informação que também seriam endereçados pelos counselors, que talvez a gente aqui no Brasil não esteja muito acostumado. Que é um contexto familiar, por exemplo. Ano passado, no PrEP, a gente tinha uma jovem que o pai dela, por exemplo, tinha um problema de saúde muito grave. E muitas vezes essa aluna, ela tinha que dividir a atenção dela entre os estudos e os cuidados com o pai. Então, se isso é uma realidade, se você sabe disso, se existe algum tipo de contexto familiar que seja relevante no desenvolvimento daquele jovem, por favor, mencionem isso na carta também, porque isso vai ser levado em consideração. As universidades americanas, elas entendem que você se desenvolver, você aprender, isso tudo pode vir, esses aprendizados que a gente agrega, né, eles não necessariamente vêm apenas de conteúdo. Muitas vezes eles vêm de situações, sejam elas vividas no esporte, em atividades extracurriculares, em projetos, em uma situação pessoal, familiar, né, em qual que seja o contexto, se teve alguma coisa de ensinamento ou alguma coisa que apresentou um obstáculo para que aquele estudante pudesse desempenhar ainda melhor, por favor, mencionem isso nessa carta, porque isso vai ser super levado em consideração, tá? Isso pode tanto ser de um contexto do outro, né? Então, nesse caso que eu dei de exemplo, a estudante estava com a situação, com a saúde dela estava muito boa, não era nada que atingia ela, mas era algo que atingia alguém muito próximo dela. Mas pode acontecer também do próprio estudante ficar doente ou ter alguma situação ali com ele, e isso também seria levado em consideração se vocês acharem que foi algo relevante.
Outra coisa que eles estão pedindo para vocês mencionarem é o contexto da turma que forma, né? Então, se o estudante está no terceiro ano este ano, o contexto da turma que vai formar com ele ou daquela que formou ano passado, então, que vai formar no ensino médio junto com ele, né? Por exemplo, existem situações onde um professor que era muito bom, que os estudantes adoravam ou que tinha uma relação já, né, de algum tipo de relacionamento estabelecido com os estudantes. Esse professor, por um motivo ou de outro, ele precisa sair da escola, precisa se ausentar daquele cenário acadêmico, e aí isso impacta um pouco aquele contexto dos alunos como turma. Se houve algo que aconteceu nesse sentido e que talvez, de novo, tenha afetado positiva ou negativamente, ou, né, de alguma forma, o estudante, o desenvolvimento daquele estudante, então mencione isso na carta, porque isso também pode influenciar e as universidades vão levar isso em consideração. Tá? Por último, a gente está mencionando aí, pedindo para que vocês informem e descrevam a ligação que haja ou que talvez haja entre os interesses acadêmicos do aluno e as atividades em que ele participa fora do colégio. Então, extracurriculares, né, daquelas que vocês conhecem, e os objetivos dele a longo prazo. Então, por exemplo, quando a gente estava falando da Solange, que é a menina que foi aprovada em Stanford, a Solange Melissa é o nome dela, ela gosta de ser chamada de Melissa. A Melissa, ela sempre foi uma pessoa ativista, desde pequenininha ela participava de protestos, ela sempre foi muito engajada com coisas que envolviam o empoderamento feminino, a igualdade de gênero. Então, neste caso, eram atividades que ela participava fora do colégio, mas que tem uma ligação direta com o que ela quer fazer no futuro, que é trabalhar nesse meio político da educação e de igualdade de gênero. Então, se você sabe de algo que exista de ligação entre o que seu aluno faz hoje, das atividades que ele participa, ou dos seus interesses acadêmicos que possam ter alguma ligação com um objetivo que ele tem a longo prazo, então também mencione isso, que isso vai ser levado em consideração, e isso é super legal mesmo de saber, enquanto uma universidade. E aí, mais uma vez, eu vou trazer um exemplo. Opa, voltou aqui. Eu vou trazer um exemplo de um parágrafo, e aí vocês vão ver que existem várias. Uma coisa que eu esqueci de mencionar lá no começo, na primeira bolinha, como que é informar e descrever como esse estudante se desafiou dentro das possibilidades oferecidas pela escola. Existem possibilidades que são oferecidas num contexto de atividades extracurriculares e existem possibilidades que são oferecidas dentro de um contexto de aula mesmo. Então, por exemplo, a gente sabe que algumas escolas dos nossos jovens, elas oferecem, vamos dizer, turma ITA, que é um nível de aula que não é uma atividade extracurricular por si só, ela é uma aula que o estudante tem que participar e tem que fazer, mas que ela é uma aula em um nível avançado. Então, se o estudante participou dessa aula, que é talvez o nível mais avançado de matemática ou física, ou, né, qualquer que seja a matéria, dentro da escola, essa foi a aula mais avançada que a gente oferece dentro da nossa escola, e esse aluno participou dessa aula, então explique isso. E aí eu vou trazer um exemplo aqui, justamente de uma carta de recomendação que fala sobre esse tipo de aula que é especial nesse sentido que eu acabei de descrever. Então vamos lá. A Turma ITA, um programa da escola Aprender Bem, né, desenhado para estudantes academicamente capazes, oferece matemática e física avançada para alunos que demonstram habilidades elevadas nessas áreas. A participação neste programa é feita através de uma seleção, então nisso a gente entende que não é qualquer um, não é só você querer para você poder participar.
E aproximadamente 10% dos estudantes do terceiro ano participam do programa. Estudantes da turma ITA performam acima da média, são extremamente dedicados e demonstram forte orientação a resultados. Então, mais uma vez, só explicando. Dentro, você, enquanto um counselor, vai explicar o que era, né, essa atividade especial, essa possibilidade especial oferecida dentro da escola. Você não só... você explicou, então, através da Turma ITA, é um programa da escola desenhado para estudantes academicamente capazes, oferece matemática e física avançada para alunos que demonstram habilidade elevada nessas áreas. E aí depois você explica o quão difícil é, então, qual é o prestígio, qual é o reconhecimento de você ter participado dessa aula, do seu aluno ter participado dessa aula, né? Então, a participação desse programa é feita através de uma seleção e aproximadamente 10%, então uma porcentagem pequena, aproximadamente 10% dos estudantes do terceiro ano participam deste programa. Quer dizer, se eu sei que o meu aluno, vamos dizer que é o Joãozinho, se eu sei que o Joãozinho estava participando nessa aula, se ele estava na turma ITA, então eu sei automaticamente que o Joãozinho está ali entre os 10% melhores estudantes de física e química dentro dessa escola. E aí ele fecha o parágrafo reforçando quais são as qualidades em comum a todas aquelas pessoas. Então, dentro de um contexto escola, eu estou falando que este estudante, o Joãozinho, ele performa acima da média, ele é extremamente dedicado e demonstra forte orientação a resultados, né? Então, conseguem entender como, mais uma vez, a gente não está simplesmente falando, a gente está mostrando por que esse estudante, mesmo dentro de um contexto escolar, mesmo dentro daquela comunidade na qual ele está inserido, ele é um estudante que se destaca. Ele é um estudante que vai além, né? Que não é um aluno mediano. Então, que é o que as universidades estão procurando. Então, de novo, esse é mais um exemplo. Eu poderia dar ainda mais exemplos de outras situações, assim como eu dei o exemplo da estudante do ano passado que a gente teve, que teve uma situação familiar que, né, interferiu ali com o desenvolvimento dela, digamos, num desempenho acadêmico, mas eu tenho certeza que ela acabou se desenvolvendo em um contexto pessoal, de superação, de inteligência emocional, de todas essas outras coisas, muito mais do que do que estudantes que talvez não tivessem passado por essa situação daquela que eu estava mencionando, de um desafio da saúde do pai dela. Eu estou vendo que vocês estão escrevendo aí no chat. Por favor, fiquem à vontade. Eu queria muito estimular que vocês deixassem aqui as suas dúvidas e comentários, justamente para a gente conseguir supri-los uma vez que eu passar pelo menos por essa parte da apresentação. Tá acabando, inclusive. E aí, só resumindo o que a gente estava falando agora, as universidades americanas, elas não estão interessadas apenas em estudantes que têm as melhores notas. Elas se interessam por estudantes que querem aprender. Então, estudantes que são como um todo. Elas querem os estudantes holísticos que, como um todo, são o melhor e não apenas os estudantes mais inteligentes. É por isso que elas não têm um sistema de vestibular apenas, elas têm um sistema que engloba todas essas outras coisas. Que elas querem estudantes que façam parte de uma universidade, né? Então, de uma universidade não, de uma comunidade. Então, só resumindo aí essa parte para que a gente consiga realmente direcionar o que vocês falam e mencionam, os tipos de histórias que vocês vão escolher para estarem mencionando e citando nas suas cartas. E aí, por último, vocês já devem ter escutado, muito provavelmente os seus estudantes já conversaram com vocês, explicando e pedindo e fazendo algumas solicitações. E aí eu queria deixar algumas coisas bem claras. Primeiro de tudo, a gente aqui do Prep, a gente tem um formato que a gente vai trabalhar neste processo de escrita de cartas de recomendação. Uma coisa que já gerou algum tipo de dúvida, e eu queria deixar muito claro aqui, é que as cartas de recomendação, elas são confidenciais.
Elas são confidenciais para todo mundo. O professor ou o counselor, ela vai escrever, ela vai escrever, e se vocês não quiserem compartilhar essa carta com ninguém, você não precisa, é o seu direito em não compartilhar a carta com ninguém em momento algum, nem com o estudante, nem com a gente do prep, nem com a diretoria da escola, nem com ninguém. É um direito seu. No entanto, se vocês não tiverem costume de escrever essas cartas de recomendação, vocês não estiverem se sentindo confiantes em relação a ela, quiserem uma opinião de outra pessoa, a gente trabalha com isso há mais de 10 anos, já foram mais de 350 pessoas que passaram pelo programa, a gente tem alguma experiência com isso, e a gente está disponível para ajudar caso vocês queiram algum tipo de feedback nessas cartas. O que a gente pediu para os nossos jovens? E aí, como que funcionaria caso você queira o auxílio do PrEP com isso? Você vai receber uma carta do estudante, então tanto professores quanto counselors, vocês vão receber uma carta de agradecimento desses estudantes por tudo que vocês fizeram. Como eu comecei aqui, a gente aqui reconhece muito o trabalho de vocês, de verdade, e aí a gente queria que os estudantes expressassem isso para vocês, então vocês vão receber essa carta. E aí dessa carta, você vai conseguir também, a gente espera, inspiração para escrever a carta de recomendação que vocês vão mandar para os estudantes. Então, a gente pediu que vocês, caso você queira o nosso auxílio, a gente vai pedir que vocês escrevam a carta de recomendação, que pode ser em português. A gente pode ajudar vocês, inclusive, com a tradução, depois, né? Em até 2 semanas. E aí, a gente queria gentilmente pedir que vocês respeitem esse tempo, porque a gente tem um volume muito grande de cartas que a gente geralmente recebe, e não só de cartas, mas também de outras partes do application que a gente vai estar tocando por aqui, e aí a gente precisa garantir que tudo vai sair dentro do nosso planejamento em termos de calendário, para que a gente possa garantir a qualidade de cada parte da application, que é a candidatura. Depois disso, assim que vocês terminarem essa carta, né, dentro desse período de 2 semanas, eu vou pedir que vocês mandem essa carta para nós, e aí, na verdade, ela vai vir diretamente para o meu e-mail, para que a gente possa, dentro de um período de cerca de 2 semanas, a gente possa ler as cartas e avaliá-las, pensando em quais são as cartas que vão... como que a carta tá, se a gente precisa de algum ajuste, a gente vai estar provocando, no melhor sentido da palavra, a gente vai estar provocando que vocês também lembrem e puxem da memória quais são aquelas situações mais, marcantes e aquelas situações que mais definem os estudantes. Então, a gente vai estar desafiando vocês em um sentido ou outro. E aí, depois disso, a gente vai fazer aqueles ajustes finos, que vão ser uma troca de e-mail, né? Então, um vai e vem de e-mail, de feedback que a gente vai estar fazendo com vocês, justamente para elevar aquela carta ao melhor nível possível. Assim, a gente sabe que muitos de vocês já estão acostumados a escreverem cartas de recomendação e que vocês com certeza fazem isso muito bem, a gente não tem dúvida alguma da capacidade de vocês. E eu queria deixar isso muito claro mesmo, assim, da mesma forma com que a gente começou essa apresentação reconhecendo tudo que vocês já fizeram, a gente tem certeza que vocês conseguem, né, fazer essa carta num nível ótimo, mas muitas vezes por falta de experiência mesmo com isso, porque a gente sabe que no Brasil não é algo que a gente faz com tanta frequência, às vezes a gente consegue ajudar, baseado na nossa experiência aqui, a gente consegue ajudar de uma forma ou de outra. Se vocês estiverem afim, se vocês tiverem interesse, esse é um tipo de auxílio que a gente oferece para vocês também, pensando que também é do nosso maior interesse que esse jovem passe e seja aprovado nas grandes universidades lá fora. Se a carta for escrita toda em português, se você não se sentir confortável com a língua, a gente vai te pedir para escrever em português, para que você consiga dominar realmente a língua e se expressar da melhor forma possível. E aí, uma vez que a gente terminar todos esses ajustes, a gente faz a tradução para você. E aí a gente te retorna tudo para você, original em cópia, original e traduzido, né, os 2 textos, e vai pedir para que você coloque tudo isso
num arquivo só e mande para as universidades através do Common App, que é a plataforma de aplicação, a plataforma de candidatura que os nossos estudantes vão estar utilizando. Mas isso tudo, o Common App, né? Essa plataforma ela só abre mesmo em agosto, então por isso que a gente está começando esse processo cedo para a gente conseguir, para a hora que der agosto, vocês já conseguirem mandar e não esperar até o final do ano, que é o que tem acontecido nos anos anteriores, que aconteceu nos anos anteriores e que deu problema, assim, da gente chegar no fim do ano e ainda ter muita coisa para fazer, muita coisa para enviar. Então é isso. Essa era toda a minha apresentação. Queria agradecer vocês pela atenção. E agora, eu vou começar a responder as perguntas que tiverem aqui. Vamos lá. Vou começar com uma pergunta da Amanda. Queria saber se o rol de qualidades do aluno que devem ser enfatizados varia entre as universidades e entre os cursos pretendidos. Por exemplo, geralmente os alunos têm interesse em ciências exatas, são mais introspectivos, mais tímidos. Isso prejudica em uma carta de recomendação? Não. Essa é uma pergunta muito pertinente. Obrigada, inclusive, por ter mencionado. Realmente, é muito comum que isso aconteça, e aí o que a gente pede é que, assim, inclusive era um dos comentários, por exemplo, nem sempre o aluno sobre o qual você vai estar escrevendo vai ser o aluno mais inteligente da turma, ou vai ser o aluno que tira as melhores notas naquela turma, naquela matéria, né? Afinal de contas, não é todo mundo que sabe tudo ou que é o melhor em todas as matérias. Se esse for o caso, a gente vai... Ou então, por exemplo, não é o aluno que mais se expõe, que mais faz perguntas, que mais interage, que mais tem aquela liderança social. Então, quando você estiver falando sobre um aluno, a gente vai pedir que vocês foquem no que é único e especial daquele aluno. Todo aluno, toda pessoa, todo ser humano vai ter algo que é muito autêntico dele, vai ter algo que é muito único daquela pessoa. E aí foque em falar sobre o que é essa qualidade única deste aluno, que faz ele se destacar perante a todos os outros, o que faz ele ser quem ele é. Inclusive, uma coisa que faltou mencionar, deixa eu só mostrar para vocês rapidinho. A gente vai estar mandando para vocês através dos alunos... eu dei uma riscadinha ali. Alguns documentos. Então, por exemplo, a gente vai estar mandando para os professores este documento aqui, que é um documento que traz todas as informações, compila todas as informações que a gente falou aqui hoje no formato de texto, né? Então tem todas as instruções sobre formato, conteúdo, quais são as características que a gente estava mencionando ali. Vai também trazer vários exemplos de boas práticas do que fazer e do que evitar. Aqui, fazer, evitar. E aí, mais uma vez, explicando como as coisas funcionam aqui, também com o meu e-mail, caso vocês queiram a ajuda do Prep. E aí, a gente tem alguns tipos de direcionamento um pouco mais detalhado dentro deste documento aqui. Tem, então, a versão do professor, tem também a versão do counselor, que dado, né, que o conteúdo é um pouquinho diferente, a gente também colocou tudo aqui. E o counselor, além disso aqui, ele também, e além da carta de agradecimento, que ambos, counselor e professores, vão receber, o counselor vai receber um outro... Ixi, calma aí que eu não tô conseguindo. Aqui. Um outro documento, que é um worksheet, né, são várias informações e são várias perguntas que os jovens vão estar respondendo, que vão servir de informações para vocês adicionarem à carta também. Então, só avisando que tudo isso aqui vocês vão receber. Eu vou mandar para eles via e-mail, e aí vocês podem pedir diretamente para eles. Também vou mandar via e-mail para todos os counselors, todos os recomendadores que tiverem inscritos neste webinar. Eu mando diretamente para vocês. Mas, então, o que diz ali, só voltando aqui para a pergunta da Amanda, a gente traz justamente esse direcionamento, né?
todo mundo vai ter uma característica que o torna especial e único e diferente de todos os outros. Então, foquem nisso. E uma das coisas que a gente fala ali é sempre fale o que é verdadeiro. Você não precisa falar coisas que não sejam verdade daquele aluno, mesmo porque a gente vai estar recebendo, os comitês de avaliação, eles vão estar recebendo informações de vários lados e geralmente eles conseguem perceber se algo não é verdadeiro. Por exemplo, diz que um professor que esteja falando de um aluno que não é muito extrovertido, ele mencione isso ou dê a entender que esse aluno é mais extrovertido e que, né, e aí o próprio aluno menciona em algum contexto da carta dele que ele é mais tímido, que ele tem dificuldade com tudo isso. Ou então o outro professor que está recomendando ele menciona que ele é mais tímido, que, né, esse é talvez um ponto que ele vê o aluno tentando trabalhar. Então a gente está pedindo para todo mundo, sejam verdadeiros, escolham aquela característica do aluno que faz ele ser diferente de todos os outros. Todo mundo tem um ponto nisso. E aí foque nisso. Mas não, isso não existe, neste processo não existe nada que vá afetar o aluno negativamente. Tudo que a gente for fazer vai ser blocos que a gente vai estar adicionando. Então, se é algo que tudo que a gente mencionar, a gente vai sempre adicionar, nunca vai ter algo que vai afetar negativamente, tá bom? Neste contexto de carta de recomendação. A sua outra pergunta também fala gostaria de saber se em carta de recomendação de professor podemos mencionar as atividades extracurriculares do aluno. Sim, e aí a nossa recomendação é assim, só mencione uma coisa que vocês não devem fazer, não precisa listar só por listar. Natação, matemática no Kumon, judô, projeto de ciência, não precisa listar simplesmente por listar, porque eles vão receber essa informação em um outro documento que o próprio aluno vai enviar. Caso você tenha tido uma interação específica com esse aluno em alguma atividade extracurricular, por exemplo, vamos dizer que você é o orientador do projeto de pesquisa científica que esse aluno está tocando. Aí sim, neste caso, por favor, mencione essa atividade extracurricular e traga um pouco mais de conhecimento, de visão para quem está lendo a carta, né? Quem está lendo a sua carta, entender qual foi o contexto ali, quais foram os desafios. Neste caso, sim, por favor, mencione tudo isso. Só não há necessidade de listar em forma de lista mesmo, simplesmente por citar, assim. Tem uma outra pergunta que fala, em uma carta de recomendação de professores, devo falar sobre as características dele, mas como você falou, as universidades não estão interessadas em notas, mas devo citá-las? Ótima pergunta. Você não precisa citar, de novo, este é o tipo de informação que eles vão receber no próprio histórico escolar ou num outro formulário que os alunos vão preencher. Mas se for o caso, por exemplo, de este aluno não vinha performando bem na minha aula, e ele, depois de conversar com ele ou depois de tirar uma nota que o próprio aluno ficou muito chateado e decepcionado com a nota, ele realmente sentou para estudar, e aí ele saiu de um 6 para um 9,5, sabe? Assim, se for esse o caso, daí a gente super encoraja, conte essa história, porque ela demonstra dedicação, superação, vontade, garra, ela demonstra muitas outras habilidades e características desse aluno que podem ser positivas. Neste caso, por favor, mencione, se for o caso. E aí uma outra coisa, de novo, esse é um outro exemplo de, assim, não cite apenas por citar, porque se for só para citar, essa informação eles já vão ter em uma outra parte do documento, das documentações, mas se for um caso que consiga demonstrar outras características do aluno, daí, por favor. Uma outra situação onde você conseguiria mencionar nota também é, por exemplo, a gente não estimula que vocês fiquem comparando os alunos entre si, mas neste caso, se for algo que realmente vai fazer o aluno se destacar muito, daí a gente pede para vocês
mencionarem. Por exemplo, diz que era uma aula de história e que todo mundo, a média da sala de aula de história era muito baixa, em notas vermelhas, 4,5. Todo mundo tirou 4,5 nessa prova, naquele semestre, nessa matéria. Mas este estudante especificamente, porque ele gostava muito não, mas porque ele era muito inteligente, ele sempre se esforçou muito nas aulas, ele sempre estava engajado e procurando o professor para tentar entender melhor a matéria, ele foi o único que tirou uma nota 7. Neste caso, mencione sim, porque daí a gente consegue fazer com que o estudante se destaque perante a todo mundo, e aí você consegue mensurar o quanto ele foi melhor do que os outros, né, através da nota. Neste caso, aí faz sentido. Tá bom? Uma outra pergunta. Sou professora há um tempo, mas nunca escrevi uma carta de recomendação para estudantes tentarem estudar fora do país. Então, eu gostaria do suporte de vocês para me ajudar a escrever a carta de recomendação. E como devo proceder para obter esse suporte. Neste caso, de novo, eu vou mandar para vocês diretamente todas essas informações que a gente passou aqui agora. Então, vocês vão receber por e-mail. E aí, eu vou ser o ponto de contato de vocês durante todo esse processo. Existem 2 tipos de ponto de contato. O primeiro deles é sempre o estudante. A gente já direcionou todos eles a estarem muito próximos a vocês durante todo o processo de candidatura para as universidades do exterior. Então, fiquem muito próximos do estudante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com eles. Se eles não souberem a resposta, eles podem entrar em contato comigo e aí eu ajudo eles com isso também. Mas se vocês também preferirem, vocês vão ter o meu e-mail, pode entrar em contato comigo que a gente vai dar suporte para vocês em relação à carta, tá bom? De novo, todas as informações vão para vocês. Essa apresentação também foi gravada e o link vai ser disponibilizado para vocês caso vocês queiram retornar e assistir de novo a apresentação, tá bom? E aí a gente tem uma última pergunta que fala: em 2 semanas devo enviar a carta para vocês, contando da data de hoje ou contando da data de envio da carta do aluno? Boa pergunta. Na verdade, isso a gente vai pedir que cada aluno recebeu uma data. Então, eu vou pedir para que você entre em contato direto com o seu estudante e pergunte para ele quando é essa data. É claro que a gente consegue flexibilizar 1, 2 dias, não tem problema. Também não vai ser o fim do mundo se vocês não conseguirem mandar no dia. Se vocês mandarem depois, a gente vai ler também. Mas só porque a gente tem um volume muito alto de coisas e partes da candidatura para tomar conta e garante que ela esteja num nível de qualidade muito, muito alto, eu realmente vou pedir para vocês tentarem cumprir esse prazo o máximo possível. Então, por favor, super, super gentilmente, por favor, me ajudem, porque a gente tem 40 estudantes e com 4 cartas cada um, então são quase entre 150 e 200 cartas que a gente vai estar recebendo, então, por favor, ajudem a gente nessa parte aí. Deixa eu só colocar o meu carregador ali, já vem. A janta está pronta, tá? Ouviram? Bom, é isso, parece que a janta está pronta. Se ninguém mais tiver perguntas, eu vou encerrar, mas, de novo, eu fico super à disposição para caso vocês tiverem alguma outra pergunta. É normal que vocês comecem a carta e depois fiquem com algumas dúvidas, então pode entrar em contato direto comigo. É bem provável que eu abra alguns plantões, então pelo menos 1 ou 2 plantões de dúvidas para vocês, caso vocês tenham algum tipo de dúvida. E aí a gente fica em contato, eu mando as informações sobre esses plantões para os jovens e para aqueles professores que estavam aqui, também mando diretamente via e-mail, para caso vocês queiram resolver mais alguma coisa. Tá bom?
Muito obrigada pela presença de todos. Eu espero que realmente tenha ajudado. Eu sei que esse processo pode ser bastante confuso e cheio de partes, então, se vocês tiverem qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Tá bom? Um grande abraço, boa noite e um ótimo final de semana para todos.